Igor, eu tenho uma seguinte visão de mundo, ok? Existem as coisas que funcionam a curto prazo, existem as coisas que funcionam a médio, existem as coisas que funcionam a longo prazo. Nós fomos acostumados a entender a vida a partir do que funciona. Se funciona bater, vamos bater. A gente recebeu isso, né? Então tem muita gente até hoje que olha com o olho torto assim, diz assim: ah, nada que uma boa chibata, nada que uma, né, uma boa Uma peia, surra. uma surra, não dê jeito. E aí eu vou responder assim: resolve? Funciona? Às vezes sim, funciona naquele momento, porque você coloca tanto ímpeto e gera tanto medo que aí nós tendemos a retrair, né, a recuar diante disso. A palavra funciona, ela não necessariamente ela vai ser a médio ou a longo. O que funciona a curto prazo pode não funcionar a médio, pode não funcionar a longo, ok? Uhum. O que eu quero dizer com isso? Às vezes um comportamento que eu tenho com meu filho, que é um bebê, pode gerar problema para o meu filho com 5 anos de idade. Que pode gerar problema quando o meu moleque completa 12, 13, passa naquela fase que a gente chama fase chata, fase de adolescência. Uhum. Será se realmente a fase da adolescência ela é uma fase chata ou ela é o acúmulo de um monte de coisa que a gente lá atrás disse funciona, mas funciona agora? O que vai acontecer quando ele se tornar adolescente? Com Uhum. as sínteses que ele tiver a respeito da mãe dele. Minha mãe é assim. Com as sínteses que ele tiver a respeito do pai dele. Meu pai é assim. Uhum. Ele vai conseguir confiar? Ele vai conseguir olhar para aquela pessoa e dizer aquela pessoa tá aqui pro que der e vier por mim? Ele vai conseguir olhar para ela e dizer assim, eu posso confiar e abrir o meu coração com ele, com ela? Então, tudo são sínteses. Então, a palavra funciona, a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra funciona. Porque às vezes o que eu, pai, diante de um comportamento do meu filho que eu não estou sabendo o que que é, eu só estou julgando ser isso, uma birra, uma malcriação, uma má educação, uma agressividade, uma desatenção. Hoje mesmo, lá no meu Instagram, né, tinha uma paciente não, era É. só uma, como é que a gente chama? Seguidora, Uma né? seguidora, né? Ela dizia assim: Nossa, me identifiquei muito com isso porque eu tinha muita dificuldade de realizar algumas atividades, e isso me paralisava. E quando me paralisava, minha mãe olhava e dizia: Você é muito preguiçosa, para de ser preguiçosa. Olha só, isso é um julgamento. Uhum. Isso é um julgamento. Preguiça, má vontade, é, enfrentamento. Quantos pais não têm não se deparam diante de um comportamento de enfrentamento dos filhos que a gente acaba chamando de TOD, né? Tudo a gente chamou agora de transtorno. Tudo é transtorno. Agora todo mundo é transtorno. TDAH é transtorno, TOD é transtorno, autismo é transtorno. Tudo é transtorno. Eu fico me perguntando, é transtorno ou será se realmente são coisas que estão lá dentro que a criança está muito machucada com aquilo? Uhum. Ela está muito machucada. Então, a gente não pode esquecer que nós temos uma estrutura interna individual, personalizada, feito para aquele indivíduo de autodefesa, que ela vai me colocar em processo de defesa de quem quer que esteja me agredindo. Então, crianças que agridem são crianças que se sentem agredidas. Então, o que eu diria para esses pais? Se o seu filho estiver te agredindo, claro que a nossa tendência primeira é sentir uma raiva daquilo, porque a gente faz tudo por ele, pô, Uhum. né? Pô, eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar, para dar café da manhã, Uhum. para colocar ele para escovar os dentes, para colocar o uniforme para escola, um milhão de coisas. Os pais são heróis, né? Aí de repente o moleque vem me enfrentar. Porra, dá um ódio.
Moleque, tu me respeita, Moleque, moleque. tu não sabe o que é a Uhum, mãozada na cara, moleque, né? uhum. Então, muitas vezes os pais eles vão ter essa sensação, às vezes eles vão tentar se controlar e se isso vem sem o entendimento do que de fato está por trás do fenômeno, a nossa agressividade paterna, parental vai ser maior. Agora, Igor, quando eu começo a entender o fenômeno por dentro, com todo o amor do mundo que eu, pai, que eu, mãe, tenho, o comportamento não é o mesmo. Sim. Porque eu começo, nem que eu dê um tapa no moleque, né? Porque eu tô falando não do que você tem que fazer, eu tô falando como que é a vida real É, como aí, no acontece, né? mundão afora, Comportamento ok? que existe, né? Exatamente. Então, assim, nem que você, né, movida por impulso, dê um tapa, mas depois você vai pensar a seguinte pergunta, essa pergunta ela precisa estar remoendo na cabeça do pai e da mãe que passa por situações semelhantes. Por que que meu filho está se sentindo agredido? Por que o que eu falei para ele gera nele uma sensação de agressão? E aí, eu acho isso super importante diante do acontecimento, né? Às vezes uma birra no supermercado, às vezes, né, uma loucura que o moleque dá um escândalo porque eu disse não para ele, né? Fabrício, não é uma agressão? Pode ser. Uhum. Porque não é o que eu estou pensando. Isso é muito importante dos pais entenderem. É o que ele sente com aquilo. Nós somos seres que nós temos a capacidade associativa, a gente associa as coisas. Então, por exemplo, um não pode estar trazendo 15 associações dentro do moleque. Ok? Associação é uma coisa que existe no mundo, seja em nós, seres humanos, seja em animais, né? A gente sabe que os animais têm associação, né? Uhum. Quando você pega a caneca da ração, né? O cachorro já olha e já Ó. começa a salivar e já balança o rabo, né? Você não fez nada, você só pegou a caneca da ração. Então, como é o nome disso? Associação. Nós associamos, nós aprendemos por associação. São as associações que elas vão fazendo os condicionamentos. Eu condiciono. Eu posso, como mãe, condicionar o meu filho a não esperar nada de mim. Eu posso condicionar o meu filho, como pai, a não esperar nada de mim. Como que seria a Se atitude? vira. Já ouviu falar? Se vira, né? Como que o pai, quais são as atitudes que o pai e a mãe tomam que pode gerar no filho essa É o sensação? que eu terminei de falar, essa frase, se vira. Se vira significa não conta comigo. Isso é uma associação. Uma associação que diz assim: aconteça o que acontecer, meu pai não tá por mim. Se vira. Eu dou as costas pro meu filho. Meu filho tá chorando, eu dou as costas para ele. Se vira. Igor, nós, seres odiernos, estamos aprendendo muita coisa. Inclusive, a gente está podendo falar sobre isso. É algo que há 200 anos atrás não haveria a menor possibilidade. Ou seja, nós já estamos num processo evolutivo maior, não tem a menor dúvida, ok? E o que que acontece? Nós estamos tendo cada vez mais consciência de que as crianças, elas aprendem pelo treino. Eu chamo isso de um processo de capacitação. E a capacitação, ela não é instantânea, Uhum. ok? Quantas línguas você fala? Mal uma, né? Mal o Ok, português. então você mal fala porque você não se capacitou. E se você fosse capacitar para aprender inglês, quanto tempo isso vai levar? E o que Uhum. você aprende numa aula, quantas vezes precisa ser repetida até que aquilo ali se transforme na sua, né, na sua voz, numa fala, numa construção de uma frase? Quantas vezes você precisa repetir isso até que isso se transforme em algo correto? Uhum. Depois você vai precisar ver a questão do sotaque, né? Depois você vai ter que fazer uma adaptação. Esse processo, ele é um processo longo. Você fala outros
Você fala outros idiomas, né? E foi assim esse processo de aprendizado? Claro, minha primeira língua que eu aprendi, eu acho que eu aprendi era criança, foi o inglês normal. Uhum. Depois eu aprendi o latim, depois eu aprendi o italiano, depois eu aprendi o espanhol, depois eu aprendi o alemão, depois eu aprendi a ler francês, depois eu aprendi o hebraico, depois eu aprendi o grego. Que mais? Depois eu aprendi, falei o italiano já. Falou italiano. Então veja bem, quando você tem um pacote de coisas na sua mão, quanto mais você treina, mais você se torna hábil. A Uhum. palavra da nossa vida é treinamento. E o que que o treinamento é senão um condicionamento? Que vai condicionando, que vai criando links, que vai criando conexões, sinapses, inteligência no nosso cérebro. Se nós sabemos que isso é assim, por que que nós somos tão impacientes com as nossas crianças? Por que que a gente precisa ser tão impaciente quando ela simplesmente não sabe? Não adianta eu querer, né, depois de um mês estudando inglês, chegar num país de língua inglesa arrasando como poliglota. Não adianta, você só tem aquilo que você fez. Ok? E existe um conceito muito importante, seja da biologia, seja da neurociência, seja da própria pedagogia da vida, que o maior educador, capacitador da vida dos filhos são os pais. Quando não tem essa conexão, pode ser que ele não consiga aprender bem. Porque para você aprender bem algo de alguém, você precisa amá-lo. Você Uhum. precisa se conectar, você precisa ter uma Uma sinergia, admiração, uma né? empatia, uma admiração, ok? E nós, Homo sapiens, temos essa tendência. Essa tendência no nosso cérebro se chama espiritualidade. O que é espiritualidade? Às vezes a gente não conhece bem todos os conceitos. Espiritualidade é a capacidade de confiar em quem é maior do que eu. Uhum. Espiritualidade é a capacidade de olhar para quem eu sinto ser maior do que eu e acreditar nele. Então aqui vai vir a questão espiritualidade religiosa, né? Aí vai ter os símbolos dos líderes religiosos, a espiritualidade dos pais, dos avós, a espiritualidade dos professores, dos líderes, de pessoas que representam algo para aquele indivíduo, pode ser uma criança, de modo que a nossa estrutura cognitiva, parietal e tudo mais, temporal também, e pré-frontal, olha, admira, conecta e aprende. Essas conexões elas são cada vez menores com os pais. Então, isso traz um pressuposto de que, em tese, o aprendizado ele pode se tornar mais lento. É, porque você falou, esse exemplo que você deu foi muito bom, principalmente no sentido de que como eu vou aprender um idioma novo em um mês? Então, como eu posso esperar que eu falo pro meu filho, não, não faça isso. Aí ele vai e faz. Eu falo, não, não faça. Aí eu falo, poxa, eu já falei 5 vezes para ele que não pode fazer isso. Só que eu falei 5 vezes em uma semana. Como é que ele vai aprender em uma semana, entender aquilo, fazer essa associação, se eu não consigo aprender um idioma em um mês, né? E tem outros problemas. Quem disse que não pode fazer isso é uma boa comunicação. Pois é, ainda tem esse. Em alguns dos meus cursos eu ensino um pouco disso. Comunicação, você precisa saber se comunicar. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito fácil, né, de nos conectarmos a verbos, a substantivos, a adjetivos. Isso nos chama a atenção. Os conceitos que nós já criamos dentro de nós, com uma imagem, uma cor, um som, ok? Uhum. Então, por exemplo, eu não quero que você pense no cavalo branco de Napoleão. E você está falando isso pro seu filho. Você terminou de falar isso pro seu filho. Não pega o pacote de biscoito. O que é que ele viu? Pacote de biscoito. Pacote de biscoito. Então você terminou de fazer o quê? Sem perceber,
você terminou de fazer um reforço. Claro que teve um não ali, mas como ele coloca mais a atenção, e isso somos nós, como ele coloca mais atenção naqueles fonemas que possuem uma imagem, possuem um sentido, possuem uma cor, possuem uma forma, possuem uma estrutura, o cérebro acaba conduzindo para aquilo e ele acaba se perdendo do não. Ele acaba se perdendo da negativa. Como é o nome disso? Má comunicação. Ele não consegue entender o não, mas ele consegue entender o pacote do biscoito, né? Ele Ok? consegue E se mais. você olhar pro seu filho e dizer, olha pro papai, mudou alguma coisa? Ele vai pensar, papai? Não olha, É, não pega o biscoito. E se ao invés de você dizer, não pega o biscoito, você diz, olha pro papai agora. O que que ele vai fazer? procurar o papai. Ele vai esquecer do biscoito. Qual é o problema? A nossa comunicação, sobretudo a comunicação negativa, a gente não percebe que ela não é uma comunicação objetivamente boa, Uhum. eficaz, essa palavra que eu estava procurando. A comunicação eficaz é aquela que diz o que você tem que fazer, em que momento, em que lugar, em que circunstância, em que força, em que amplitude, quanto mais objetiva, cheia de elementos que tragam imagens na sua cabeça, mais ela é poderosa. Isso é interessante, porque, por exemplo, eu já percebi isso, né? Eu tô com você, você já me falou isso outras vezes. E uma coisa lá em casa que eu não gosto e que meu filho faz é ir para a máquina de lavar. Máquina de lavar tá lavando roupa, fazendo barulho, ele já vai correndo mexer. E eu falava, não vai para a máquina, e eu não quero você perto da máquina, ela tá lavando roupa. Sai de perto da máquina, sai de perto da... E eu lembro que a gente já teve essa conversa anteriormente, e aí eu peguei e mudei essa abordagem. Então, quando eu vejo que ele tá indo para perto da máquina, eu só chamo ele, vem cá no papai. Vem pro papai. Entendeu? Vem cá no papai, vem pro papai. E aí ele consegue sair, esquecer mais e vem em Muda o direção. foco. Mudou o foco. Entendeu? Exatamente. Onde Interessante. está o seu foco, está a sua energia. A atenção dele, Ok, né? eu tô conversando com você, de repente, treme o seu celular aqui no bolso. Ok? Não tem como. Parte do seu foco vai embora. Uhum. Ok? Dependendo da sua apreensão diante do que chegou aqui, você vai desconectar de mim. Porque pode ser a sua esposa que está mandando a mensagem, pode ter acontecido alguma coisa. Se for uma ligação, você pode dizer assim, fudeu. Fudeu. Né? Entendeu? Então, assim, onde tá teu foco, tá a tua energia. Então, o que acontece é que, na maioria das vezes, nós não tendo as informações necessárias ou não tendo recebido ajuda sobre o que está acontecendo dentro do meu filho. O que está acontecendo dentro do meu filho? A gente às vezes tem tantas e tantas formações sobre TDAH, mas essas informações muitas vezes não contemplam exatamente essa pergunta. Para mim, essa é a pergunta Uhum. mais importante para o pai de um filho de TDAH. O que o meu filho realmente está sentindo? Olha o que acontece muitas vezes. Às vezes o filho está se sentindo muito desamparado, muito sozinho. Ele está sentindo falta. Ele está sentindo necessidade da presença, do calor, do apertão que o pai traga para si, que a mãe traga para si. Ele está sentindo biologicamente carência, necessidade, vazio de amor, de contato, de, de acolhimento. Isso pode se transformar numa birra. O que, que eu faço com ele? Puno! Eu estou gerando duplo problema. Eu queria entender, Fabrício, em detalhes exatamente essa parte. Você trouxe que a criança está com essa sensação de desamparo. E a reação dessa criança é a birra. E o comum, eu como pai penso dessa forma e imagino que outros mãe e pais que estão assistindo a gente devam pensar de forma semelhante. Pô, ele está fazendo birra, então eu vou punir ele, eu vou brigar ele, eu vou botar ele de castigo. Qual mensagem eu estou passando para ele? Geralmente não é o desamparo que vai gerar a birra, nem a desproteção que vai gerar a birra, ok? Isso é importante você entender. Às vezes, a criança, ela desbrava o mundo a partir da experimentação, tá?
Então, experimentar coisas. As crianças experimentam os pais o tempo inteiro. Acho interessante porque você usou a palavra manipula, né? Manipula. A criança, ela vai manipular e tal, não sei o que, ela vai experimentar. Experimentar significa até onde eu posso ir. Até onde eu posso ir. Isso ela pode fazer em vários sentidos. Ela pode experimentar os pais, ou a mãe, ou o pai, para uma coisa em torno do que ela gosta. Ai, mamãe, compra isso para mim. Às vezes isso é um processo dentro dela de uma experimentação do quê? Do quanto minha mãe gosta de mim. A gente às vezes não consegue conectar isso com o mundo das emoções. Então é simplesmente aquela coisa, ah, não, se eu deixar esse menino vai querer todo o Vai querer shopping. tudo. Vai querer tudo. O pensamento é exatamente esse. Pô, se eu deixar, Exato. ele vai comer tudo Se que eu tem deixar, pela ele vai frente. querer comer tudo, ele vai querer todos os Vai presentes, ele fazer vai só a querer vontade todas as dele, né? coisas, só faz a vontade É. dele. Só que isso pode ser um processo de experimentação. Entende? Então, lá dentro de mim, criança, eu tô me sentindo muito desamparado. Desamparado no sentido de eu tô sentindo é o que eu sinto. Não quer dizer que seja a verdade. Por isso que eu digo, não necessariamente é o que o pai e a mãe estão fazendo, mas é a própria estrutura genética do Isso é TDAH. difícil de entender, Fabrício. Isso é Isso é muito difícil difícil. de entender, Isso. porque eu penso assim, eu como pai, eu olho e falo, cara, mas eu tô fazendo e eu não posso deixar também que ele não tenha limites e eu olho assim, só que quando você traz, mas não importa o que você tá fazendo, é o que ele tá sentindo. Por Isso isso que, entrar na cabeça é exato, por difícil. isso que a fenomenologia por trás do TDAH é fundamental que você entenda que ela não é feita só de ambiente. Se você achar que só mudando o ambiente da criança com TDAH isso vai gerar resultados, tá errado. Porque ela não é feita só do ambiente. O ambiente ele é parte do processo. Ele é feito mais do que, Fabrício? Da estrutura herdada. Ele tem estruturas que elas estão superativadas, ou seja, ele já recebeu coisas. Uhum, Ele já recebeu coisas. Igor, de repente você é um pai que se sentiu muito desamparado, ok? uhum. E você transmitiu isso pro seu filho. Qual é a dificuldade da gente entender isso? Que se eu transmito a cor dos meus olhos, se eu transmito o formato do meu nariz de coxinha, se eu transmito a minha genética capilar, se eu transmito o meu tônus, né, de epiderme, se eu transmito tudo, quem disse que eu não vou transmitir as coisas que são mais importantes para a autoproteção do indivíduo, que são as emoções? O que é uma emoção de desamparo? É a emoção de dizer, já era, moleque, tu tá sozinho, tu vai ter que se virar. Com isso, o corpo vai colocar uma energia dupla, tripla, quádrupla, pra quê? Pra ele dizer assim, cara, tem uma manada de búfalos lá fora, você vai ter que colocar 10 energias porque não tem ninguém por você. Isso é o desamparo. Aí você, pai, que sente o desamparo, que já tá dando um gás violento na vida para conseguir vencer, vai e tem um moleque. O que é que você transmitiu para ele? Moleque, é como se o seu gen, né, a sua genética dissesse no ouvidinho assim, moleque, tu tá sozinho, malandro. Agora, tu te vira. E aí o que que acontece? Você se sentiu desamparado? Como é que você vai ser um pai? Eu quero dar tudo pro meu moleque porque eu não quero que ele sofra com o que eu sofri. Uhum. Eu não quero que ele sinta o que eu senti. Isso é lindo, mas é ilusório. Porque é a mesma coisa que dizer assim: eu tenho uma genética de gordo e quero esperar que o meu moleque nasça com as pernas finas. Porra, filho de peixe. Peixinho é. Não tem E como, não né? tem como. Existe uma estrutura que, por mais que você queira, você pode fazer 40 plásticas no moleque. Mas Mas ele é teu filho. Ele é a tem as cara. tuas estruturas. Entende? Então, na fenomenologia do TDAH, é importante entender o ambiente e a estrutura, ou seja, o que ele herdou. Fabrício, isso é genética? Claro que isso é genética. Porque se o pai se tornou mais capaz de se defender da vida a partir de tudo aquilo que ele sentiu e ele aprendeu, porque não é só o que eu sinto, mas é Uhum. também os mecanismos que eu aprendi.
O que que eu, Homo sapiens, faço com aquele novo embrião? É como se fosse isso. Moleque, olha, é assim, 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 assim. Beleza? E aí o corpo da mãe, junto com aquelas informações que ele recebeu, né, que o embrião recebeu de ambos, Do pai e da mãe, do né? pai e da mãe, vai gerar um moleque mais o quê? Mais Mais esperto. punk. É. Entende? Um moleque mais habilidoso Habilidoso para sobreviver. para sobreviver. Então, o que que eu digo? Você, papai, você vai ser um cara que vai fazer das tripas coração para esse moleque, de repente, nunca se sentir desamparado. Mas aquele não que você deu para ele porque ele não podia ter tudo do shopping vai estar ativando alguma coisa que você não está imaginando. Que ele já herdou. Que ele já tinha. Que ele já tinha. Isso se chama a estrutura do TDAH. E aí tem um negócio interessante, Luiz, porque você fala desse jeito e aí fica claro, né? Aí eu entendo. Eu falo, poxa, eu entendo. Só que eu que convivo com você, que tenho o privilégio de ouvir e entender, então eu sei que isso já tem essa origem. Mas pro pai que olha pra isso e o pai não entende nem que ele tem isso. Fala, cara, mas eu não tenho. Por que esse moleque sente isso? Eu nunca me senti assim. Tipo, a pessoa. Eu penso assim que durante muito tempo eu não consegui olhar pra mim e identificar uma emoção. Até hoje. Eu olho e falo, cara, eu não sei, eu não sinto isso. Então, como que os pais vão conseguir olhar pro filho naquele momento em que ele tá fazendo uma birra, que ele tá rolando no chão, ou que ele tá gritando, ou que ele tá num choro exagerado, e vão conseguir saber assim, cara, isso aqui é porque ele sente isso, porque eu senti isso. Como ele vai conseguir se situar nesse momento e saber como agir? Treinamento. A palavra de ordem é treinamento. Gente, naquilo que se refere a TDAH, precisa de um treinamento familiar. Ok? Por que que eu digo isso, Igor? Porque assim, vamos ser sinceros, o nosso corpo não foi feito para sentir emoções. O nosso corpo Uhum. foi feito para reagir a emoções. Tô com medo? Então eu já tô pronto para reagir, cara. Não existe esse negócio, tô com medo. Quando você for ver, ou tu já correu uma légua de Uhum. medo, É. ou tu já partiu para cima e já arrebentou o Já outro. Quando arrebentou. você vai ver o que aconteceu, já aconteceu. Você já reagiu, né? Tem muita gente nesse mundo que tá sofrendo consequências, às vezes foi até preso, porque agiu e depois parou e disse: Meu Deus, o que que eu fiz, cara? Que merda que eu fiz. Então nós não temos uma estrutura, ok? Naturalmente falando, nós não temos uma estrutura para que a gente se atenha à parte emocional. A gente se atém muito mais às respostas. As respostas significam as nossas ações, porque o que interessa é o que você faz pela sua sobrevivência. O que foram as primeiras coisas que você aprendeu na vida, na escola? Foi a juntar uma letrinha com a outra, desenhar, pintar, fazer uma continha, um mais Escrever teu um. nome. Eu É, lembro que eu tinha dificuldade de escrever meu nome e eu chorava. Porque exatamente. todo mundo na sala conseguia e eu não conseguia. Eu lembro que eu chorava pra minha mãe, eu não consigo escrever meu nome, eu não consigo, me ajuda. Isso, dá pra Aos ver que traumas. você, dá para ver que você é uma pessoa altamente cheia de TDAH, brincadeira. É exatamente isso. Isso é um processo em que tem tanta coisa ali junto. E é o processo da capacitação. Agora, onde que eu estava querendo chegar? Eu estava querendo te dizer o seguinte: nós aprendemos trilhões de coisas, mas a gente não aprende a dar nomes aos bois no campo emocional. E isso é uma raiva. Isso é um desamparo. Ele está se Uhum. sentindo sozinho. Se ele está se sentindo sozinho, é porque tem uma falta, Uhum. tem uma ausência. Gente, eu preciso dizer isso para pai e mãe. Pai e mãe, você sente fome e você vai fazer o quê? É, vai comer, né? Você, pai, você sente fome, você vai fazer o quê? Isso vem da onde? Não vem de uma comunicação do seu corpo? Seu corpo comunicou uma ausência energética chamada fome. Uhum. Uma ausência alimentar chamada fome.
E quem disse que o seu corpo também não pode comunicar uma ausência de aconchego, de amor, de proteção, de Uhum. presença? E se tem aquilo ali e que aquilo ali continua, vai aumentando, porque a criança já herdou, mas vai aumentando o nível daquilo que ela sente dentro dela, chamado desamparo. Se ela for uma vez, experimentou o pai, uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes, 10 vezes, experimentou, e ela sentiu que ela não vai conseguir receber, o que que o corpo dela vai fazer? O corpo dela vai levá-la a se virar sozinha. Por isso que eu falei, você perguntou, me dá um exemplo prático do que, Uhum. né, do que é um problema assim. Quando o pai chega, quando a mãe chega, ou por comportamentos ou por falas, se diz, se vira. Se vira significa não conta comigo. E existem várias coisas práticas na vida que às vezes nós fazemos com os nossos filhos que são completos se vira. Me dá uns exemplos. Então, por exemplo, a criança, né, uma birra. Você não gosta da birra? É. A birra, muitas vezes, é uma experimentação. É a criança que tem uma ausência, como eu terminei de falar, usando o exemplo da fome, ela tem uma ausência, aquela ausência tá doendo, ok? E ela faz uma experimentação com a mãe, com o pai, e ela recebe um não. Por isso, muitas vezes, o não machuca tanto, né? O não significa não. É como se ela estivesse fazendo uma pergunta para a mãe e a mãe não tá entendendo o que ela tá perguntando. É como se por trás de mamãe compra uma boneca para mim. Olha que interessante. É porque ela já viu a coleguinha com a boneca, ela sentiu que a coleguinha com a boneca é amparada pela mãe, a É mãe feliz, gosta né? A dela, é criança é feliz, feliz. ela se sente aquela boneca a mãe deu pra ela porque a mãe quer bem dela. Tem milhões de coisas associadas por trás de um pedido. Tem milhões de coisas. E como a gente não é hábil em entender o campo emocional, ou seja, o que está inserido dentro daquelas coisas ali, a gente não entende o poder do não. O não para a criança não se refere necessariamente ao objeto, se refere a ela. É como se ela dissesse, experimentando a mãe: Mamãe, você gosta de mim? Não. Eu tô falando aqui do campo emocional, Uhum. porque a gente precisa traduzir aquilo em palavras. Essa é a origem da birra. Aí a criança faz a birra. E aí ela entra em pânico, porque ela foi negada, ela está desprotegida. Eu tô falando aqui do campo do desamparo, mas pode ser o campo da solidão. A solidão é aquela sensação de que já era. Tô Só que sozinha, não tem ninguém por mim. E a desproteção? A desproteção é aquele campo que diz assim: cara, ninguém vai me proteger. Aqueles que deveriam me proteger são os que me agridem. Essa é a sensação dela. uhum. Pode não ter nada a ver com a realidade. Pode não ter nada a ver com a verdade, inclusive, né? Qual pai, qual mãe vai desproteger o filho? Mas Uhum. você precisa entender o que a criança sente. Por isso que eu falei, a coisa mais importante para que você comece a vencer o TDAH, seja estrutural, seja ambiental, é o que meu filho sente. Eu estava usando o exemplo da mãe que perdeu a paciência, deu tapa, mas que ela depois percebeu que fez um erro, sentiu a culpa, ela tem que sentar no sofazinho do castigo, né? Não tem isso aí? Uhum. E dizer assim: o que meu filho sente na verdade? O que ele sentiu na verdade com isso que aconteceu? Antes de eu bater nele pela loucura, né? Não é por vontade, né? Um pai bate por vontade, às vezes é também tomado pelo Uhum. instinto. Perdão. O que meu filho sentiu antes? O que ele já estava sentindo antes?
Quando uma criança, bebê, recém-nascido, 1 mês, 2 meses, 5 meses, quando ela chora, ela tá fazendo birra, ela é manhosa, Ou ela tá ela é só. carente. É, Já viu um serzinho fazer birra à toa ou ela tá sentindo alguma coisa? Eu vejo várias técnicas utilizadas muitas vezes por pedagogos, psicólogos, pessoas que querem ajudar os pais, que veem os pais em sofrimento e dizem: usa a técnica tal que seu filho vai melhorar. E eu digo assim: funciona? Funciona. Você só não sabe o que você está gerando no seu filho com aquilo. uhum, Porque se ele está num processo de necessidade instintiva, porque aquilo ali não é racional, ela não tem estrutura ainda cognitiva para aquilo, e você nega aquilo a ela, você está batendo na estrutura. Não é o ambiente ainda. A estrutura, ela é desse jeito. ela nasceu insegurazinha, como a mamãe já era. A criança não nasceu insegurazinha, nasceu insegurazinha. E o que que ela quer? Segurança. Toque, toque, toque. Ela quer toque. Ela quer sentir que ela tá ali. Uhum. Proteção. Insegurança versus proteção. Proteção é segurança. E aí, às vezes, a minha ação que funciona, mas funciona a curto, só que não funciona a médio, nem a longo, ok? A minha ação pode não estar trazendo para ela essa segurança. Ou seja, você vai aumentar na criança a camada de insegurança. Entendi. E você diria que dentro dessa parte a gente pegou mais a birra, né, como exemplo. Mas e quando a criança dá um tapa, quando a criança belisca, quando a criança morde, quando é aquela criança que na escola bate nos coleguinhas, quando é aquela criança que ela é agressiva na fala, sabe? Ela não chega a agredir, às vezes pode não chegar a agredir por medo, alguma coisa, mas ela grita, ela joga objetos, ela derruba as coisas, ela sai pisando forte. Quando a criança tem todas essas reações, esse mecanismo é o mesmo? A situação é a mesma, só a reação é diferente? Veja bem, nenhuma criança vai agredir se ela não se sentir agredida. Toda vez que uma criança tiver uma reação agressiva, ela já se sentiu agredida antes. Sim, sim. Pode ser que a agressão não tenha sido vista, mas ela foi sentida. Uhum. Então, às vezes, você é um adulto, tá vendo 2, 3 crianças e você não viu, talvez, alguma coisa que dissesse assim: ele bateu, a fulaninha bateu nele, ele bateu de volta. Ok? Pode não ser vista, mas você conhece os contextos? O que aconteceu antes? Ele pode ter se sentido Ele pode agredido ter de se qualquer sentido forma. agredido em uma outra circunstância, aquela circunstância ficou presa dentro da estrutura instintiva dele, ok? E na hora que a outra fulaninha falou alguma coisa pra ele, ele já foi se defender. Entendi. Nada acontece do nada, gente. Eu gosto dessa frase. Você sempre fala, nada vem do nada. Nada vem do nada, nada acontece do nada. Meu filho, ele é agressivinho por natureza. Não, ele tem uma estrutura mais superativada. Não vamos dizer que não, ok? Entretanto, nada vem do nada. Alguma coisa aconteceu, algum tipo de circunstâncias gerou nele uma sensação de ser agredido de modo que ele precisava se defender, Entendi. ok? E agora, Fabrício, pensando, você trouxe a situação de curto prazo, né? Aqui a reação imediata, a de médio prazo e a de longo prazo. Qual seria a ação que um pai e uma mãe teria que ter de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo diante de uma situação dessa? Então, beleza, Fabrício, você me disse que o meu filho, eu disse o não e ele teve essa reação. Mas aí eu não posso dizer sim para tudo, eu tenho que ter limites. Então, como que o pai pode reagir e agir diante dessa situação? Aquilo que eu ensino, eu reforço. Aquilo que eu faço, eu reforço, ok? Nós precisamos entender isso com muita clareza. Falas, ações, comportamentos são sempre um reforço. Então,
Se eu agrido, eu estou criando um reforço para que meu filho agrida. Se eu grito, eu estou criando um reforço para que meu filho grite. É um ensinamento. Eu estou ensinando. Como é que o seu filho, até os 10, 11, 12 anos de idade, claro que vai muito mais além, como é que ele aprende? Repetindo, né? Ele Vendo, né? aprende repetindo. Isso é porque é o cognitivo dele que faz isso? Não. Não é o cognitivo. Isso é uma estrutura neurológica. Faz parte dos nossos neurônios espelho que eles vão repetir coisas. Ok? É o Uhum. processo da sociabilização e do aprendizado. Vai aprendendo com o seu grupo. Por isso que a gente gosta de dizer, né, que nós somos a síntese das 5 pessoas É. com as quais nós convivemos. Por quê? A gente vai repetindo. Que vai repetindo. Se eu ficar aqui com você 15 podcasts, mexendo meu dedinho assim, ó, do jeito que tá aqui, ó. É. Daqui a Daqui pouco a você pouco eu tá tô. lá fazendo a mesma É. coisa. Nós somos assim, faz parte das nossas estruturas. Então o que acontece? Aquilo que nós repetimos, a gente vai reforçando enquanto comportamento, enquanto personalidade, Uhum. ok? Enquanto modo de se defender no mundo. Como é o meu modo de me defender no mundo? O modo que eu aprendo da minha mãe e do meu pai. Como é que minha mãe faz? Grita. Como é que eu vou fazer? Vou Grito. gritar. Não tem como uma criança ser agressiva vindo de pais zen budistas. É só o Uhum. jeito de falar, tá, gente? Hum. É só uma metáfora, ok? Não tem como um filho ser agressivo vindo de pais zens, Que não agridem, né? né? Pais que só falam, meu amor, não sei o que e tal, vamos não sei o que. Aí de repente o moleque sai um monte. Não existe isso, gente. Filhos agressivos, pais agressivos não conscientes. Ou não capazes de bater a mão no peito e dizer assim: é meu filho. Eu Uhum. tenho que defender o meu filho. Primeiro ponto. Segundo ponto, pode ser que ele se torne agressivo porque ele se sente desprotegido. O que é o, qual é a virada do entendimento da desproteção? Desproteção significa não tem ninguém para me proteger, eu vou fazer do meu jeito. Não existe, é claro que isso não é consciente nele, isso é corporal, a inteligência do corpo não é só cerebral. A inteligência do corpo, ela é autônoma, ok? E ela vai sempre levar para autodefesa. E eu até me pergunto muitas vezes o que, que tem de errado nisso? Por que, que a gente tem que chamar uma, entre aspas, agressividade de errada? Por quê? Por que, que a gente está sempre olhando para um ato de autodefesa como algo errado? Uhum. Se eu não puder me defender, ué, você não se defende? Então, se Uhum. vem uma pessoa te atacar, você tem que fazer o quê? Morrer? Isso é ilógico. E nós temos uma tendência na nossa sociedade, já há um bom tempo, de vitimizar os que perdem e atacar os que ganham. Então a pessoa estava lá, foi, né? Você me agrediu, você falou alguma coisa, me agrediu. Aí eu vou lá e me defendo. Aí, ai, tadinho, apanhou. Quem que é o vilão? O que bateu. Por quê? Por que que a gente, por que que a gente tem esse comportamento? Porque assim, isso faz com que a mãe vai chegar no menino que se defendeu e ela vai querer agredi-lo. Agredi-lo pelo menos em palavras. Por que que você fez isso? Não sei o quê. Ela entende. Por que que ela não chega e diz o que que aconteceu? O que que você sentiu? E geralmente a criança vai dizer. Essa seria a Eu, primeira ação, né? A ação de curto prazo, imediata, né? claro, então a mãe precisa perguntar o que que aconteceu antes de fazer uma cara ruim, antes de repreender, antes, porque isso é comunicação. A comunicação dos nossos olhos é muito mais poderosa do que a comunicação da nossa boca. Uhum. Isso as pessoas não sabem. 54% da nossa comunicação, ela é corporal. Você, quando faz uma cara feia pro seu filho, você está ativando coisas nele que mexem muito forte com o sistema autônomo simpático dele e que fazem com que ele ative
o sistema límbico. O sistema límbico é o sistema da autodefesa, Uhum. ok? E uma cara boa faz o quê? Com que desative o sistema. Ah, A cara boa do tranquiliza, né? pai, a cara boa do pai, a cara boa da mãe faz com que você desligue o botãozinho do modo instintivo, do modo sobrevivência, como se ele entendesse, tá tudo bem. Então nós temos, por que que a gente tem uma tendência de se aproximar das pessoas mais felizes e sorridentes? Porque elas não ativam o nosso modo sobrevivência e faz com que a gente entenda que aquela pessoa é do bem, não vai me fazer nenhum É mal. verdade. Pessoas assim são mais receptivas normalmente, né? São mais receptivas, não geram, ok? Essa comunicação é uma comunicação que o nosso corpo autonomamente ele faz. Qual a leitura que ele faz? Fulano não é perigoso. Fulano não é perigoso, se aproxime dele, puxa um papo. E o outro fulano? Ó, cuidado. Cuidado, cuidado. Então veja bem, a gente não percebe muitas vezes que as nossas caras e bocas com os nossos filhos vão mostrar muitas vezes coisas que deixam eles amargurados para o resto da vida. Por exemplo, na minha casa, né, da parte da minha mãe, por exemplo, não tinha uma cara boa nunca. Uhum. Não tinha uma cara de feliz e satisfeita. Não tinha uma cara de quem chegava e validava e dizia: puxa, meu filho, você é maravilhoso. Eu nunca escutei isso na minha vida. Você é maravilhoso. Como você se sentia? Eu nunca escutei na minha vida: meu filho, eu te amo. Até os meus 12, 13, 14, eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Ok? O que eu escutava era cobranças e insatisfações, cara feia, cara de insatisfeita, cara de insatisfeita, cara de insatisfeita, cara de cobrança. Já fez isso, já fez aquilo. Não tinha um abraço, não tinha um toque, não tinha um beijo. Quando eu falo isso pra você, você deve pensar assim: meu Deus, sua mãe é um monstro, minha mãe é um amor. Mas ela não fazia. Por que que ela não fazia? Porque ela não sabia. E você sentiu falta? E eu sentia, claro. Que O criança que não que isso sente? gerou? Uma sensação 100% de desamparo e de desproteção e de rejeição. Porque quando é que minha mãe me tocava? Na peia. Quando ela me batia. Quando minha mãe olhava para mim, quando ela me cobrava, quando ela me invalidava, quando ela me desvalorizava. E a proteção? Não tinha proteção. Então, como é que o meu corpo se habituou? Provavelmente eu já herdei dela. Porque se ela é assim, ela já era assim. É isso que a gente não entende. A gente pensa que é só o ambiente. Gente, não é o ambiente. Minha mãe se comportou assim porque ela já recebeu assim. Ela já era assim. Ela já nasceu assim. Uhum. E o ambiente dela a moldou ainda mais fortemente para isso. Depois, ela teve os filhos dela e o ambiente dela a moldou mais fortemente para isso. Isso vai continuar até quando, Igor? Eterno. É. Eterno. Enquanto os pais não entenderem que o ciclo precisa ser findado, acabar, e o ciclo pode acabar no seu filho, mas vai depender de quanto você tiver consciência de tudo isso partindo de você. E depois você vai precisar começar a ensinar o seu filho, ensinar a se entender, ensinar a se olhar e a ajudá-lo a curar isso de dentro para fora. Porque existem dois mecanismos que sem eles, Igor, não vai ter como essa realidade cíclica terminar. O primeiro mecanismo é mudar o ambiente. E a gente muda o ambiente mudando a cabeça dos pais, mudando o modo dos pais entenderem os filhos, entenderem a vida, entenderem a si mesmos. Precisa ser um processo de transformação familiar. Não é um processo contra o TDAH. Isso é uma Uhum. bobeira, ir contra o TDAH. Não. Aí a gente pensa que é uma questão só de TDAH, que ele não está deixando com que o meu filho tenha os resultados. Não, gente, isso aqui é uma questão cíclica de problema familiar. Existe uma questão ambiental, ok? Ou seja, o ambiente da casa,
Depois isso vai reverberar no ambiente da escola, no ambiente da família e tudo mais. E existe uma questão estrutural. Se não for tratado também dentro do garoto, tratar dentro do garoto é o quê? Você vai ter que ir lá na sensação dele. Vai ter que ser tratado por meio, né, por meios terapêuticos mesmo, com as técnicas melhores que existirem no mercado. Isso, né, precisa ser tratado para que aquela sensação, a sensação não é a ideia. Não adianta você fazer um tratamento só consciente. Não, não é verdade que sua mãe te desamparou. Não, não sei. Não é isso. Não importa, é porque é o que ele É o sente, que não é o que ele sente. sabe. Se você não tratar ali a estrutura emocional, se você não conseguir fazer uma alteração nas estruturas emocionais, uma alteração no sentido de uma, né, de você dessensibilizar aquilo que está fazendo com que cérebro e corpo estejam superativos o tempo inteiro, se você não conseguir dessensibilizar isso, também não vai ter um resultado que seja transmitido, ou melhor, que não seja Que quebre o transmitido ciclo, né? para a Que próxima quebre esse geração. ciclo para a Que próxima quebre o geração. ciclo, exatamente. E é possível que isso aconteça? É possível, mas eu estou dizendo, isso aqui precisa ser um trabalho conjunto. Os pais precisam se autotrabalhar, ok? E também precisam de ajuda para serem dessensibilizados. Porque às vezes você não percebe por que vem a sua raiva paterna. Uhum. Às vezes você não percebe porque naturalmente você fecha a cara com seu filho e gera a comunicação de que É no é automático. Você reprime no automático. automático. É Você briga automático. no automático. Mas aquilo ali é automático porque também está vindo da sua hipersensibilidade interior. Já vem. Como que você passou por tudo isso que você relatou? Qual foi a consequência disso para você? Porque, assim como você relatou, nós temos até relatos. Eu lembro de uma mãe que ela mandou um vídeo, uma aluna do curso Decifrando, que ela mandou um vídeo que ela falou: Cara, eu mudei o meu comportamento completamente e minha filha transformou. Exatamente. Entendeu? Então, como que você percebeu isso e talvez a percepção sua seja uma percepção comum de outras pessoas que isso te afetou na sua infância? Eu só consigo perceber hoje que afetou na minha É, isso, infância, é. tá? Você consegue, Porque moleque é o bicho, moleque não bicho percebe broco, nada. né? Bicho lerdo. O moleque ele vai ter ações e quando você for ver ele tá fazendo coisas ou deixando de Sim. fazer coisas, ok? Então, Uhum. moleques, por exemplo, que procrastinam o tempo inteiro, isso faz muito parte do TDAH, né? Moleques que procrastinam já são ações. A gente Exato. pensa que a procrastinação é a ausência de uma ação. Não, a procrastinação, ela é uma ação. É uma ação de que bate o pé e diz, eu não vou. Uhum. E o cérebro, ele acaba dessensibilizando você de fazer aquilo, ele tira a sua energia. Ou seja, o foco tá onde? No cumprimento da tarefa ou tu tá no sistema emocional de luta e fuga? Medo! Aí a gente não entende. Aí simplesmente eu vou lá e grito com meu moleque, né? E trabalho com aquilo que funciona no curto. Grito, obrigo, vai na marra e Dou um ele vai. remédio. E ele vai. Ou então um remédio. O remédio É. é um trabalho de curto. Ok? Porque o remédio não está conseguindo ir aonde nós estamos falando aqui. Ele vai agir lá na ponta do iceberg já. É como se tudo isso fosse uma questão estrutural, familiar profunda. O remédio vai lá na ponta do iceberg, que é aquilo que a gente está vendo. Ou seja, de desatento, ele começa a ficar um pouco mais atento. Puxa vida, a Ritalina melhorou muito. Talvez, mas é uma questão de curto. Não resolve a médio e longo Funciona a prazo. curto. Ok? A curto significa naquela área, naquele ponto, naquele projeto, naquela situação. O iceberg está todo lá embaixo. A questão está toda lá embaixo. A gente está simplesmente burlando e achando que meu filho de fato agora tá sendo tratado. E eu não nego, gente, muitas vezes tem sim que ter ajuda química, não tem como. Inclusive tem muita criança que sem ajuda química passa por sofrimentos muito grandes. Isso é judiar. Uhum. Só que a gente não pode perder a noção de que é curto. É algo que funciona no curto prazo.
para que a coisa de fato tenha um âmbito de mais médio e mais longo, tem que entrar em todo esse processo que eu estou trazendo aqui. Muito Ela bom. precisa de uma consciência muito maior. Precisa. E eu acho que dentro do que você trouxe, uma ação assim que a gente poderia tirar pro pai, pra mãe, seria num momento desse em que a criança está se sentindo agredida, que no momento que ela está se sentindo desamparada, nesse momento que ela está se sentindo sozinha, né? Sem ninguém. Você trouxe uma das ações, que é primeiro o pai perguntar: o que que você sentiu, né? Tentar entender. E a outra ação, você diria que é amparar, acolher, entendeu? Então, aquilo. Muito bom, Igor, a sua pergunta. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o que é estrutural pode não ser corrigido com um simples gesto. Uhum. O que é estrutural precisa que seja um padrão para o resto da vida, para que o corpo, ele pouco a pouco, mas é muito lentamente mesmo, pouco a pouco ele vai sendo dessensibilizado. Só que muitas vezes aquilo que meu pai faz, minha mãe faz, não é o que o mundo faz comigo. Porque o TDAH está muito relacionado a isso. É uma sensação sobre o mundo. Entende? Uma sensação sobre o mundo. O mundo é hostil, o mundo é perigoso, o mundo é agressivo, o mundo isso, o mundo é Então, às aquilo. vezes os pais abraçam, acolhem, mas a escola, E aí o que acontece? Eu chego na escola, não vou ter a mesma coisa. o coleguinha já faz logo um bullying. Entende? Né? O moleque já chega, tu é feio pra caramba, né? E aí ativa certas coisas que eu tô ali super cuidando em casa, mas de repente Alguém dá um tapa. o mundo vai estar ativando aquilo que tá dentro dele. Então, como é importante a gente entender, né? Existe a questão estrutural, existe a questão ambiental. Eu vou dar um exemplo, ok? Não quero que esse exemplo seja comparado às crianças, mas é um exemplo metafórico, tá? É como o Pitbull. O Pitbull foi uma raça que ela foi forjada, né? Ela foi criada para que ele fosse um soldadinho, né? Para Uhum. que ele fosse um monstro, né? Com uma mordida forte, para que ele conseguisse ter uma ação forte de defesa, ok? Uhum. A estrutura dele é forte. Quando ele é criado dentro de um ambiente amoroso, né, um ambiente gostoso, de acolhimento, ele vira um amor. Ele, né, é super dócil. A gente só não pode esquecer da estrutura dele. A Uhum. estrutura dele pode levar alguma coisa. Às vezes tem uma matriz ali de filhotes e tudo mais, que de repente pode Ter algo mais alguma agressivo, coisa alguma coisa assim. ativada que a gente não sabe explicar o Algo que ative porquê. a insegurança dele, que ele vai Exatamente, de reagir. repente ele agride. Quantos pitbulls mansinhos e maravilhosos, de repente numa loucura assim, ele sai, né? É porque é a estrutura É por dele, né? causa da estrutura, né? Não sei se a gente já não viu vários vídeos também desse pessoal na Índia, né? Uhum. Aí que doma serpentes e não sei o quê. Você pode fazer o que for, você pode criar um ambiente que for, mas você não pode esquecer da estrutura, porque a estrutura ela é feita para se proteger. É igual pessoas. Você às vezes vê uma pessoa e fala, pô, mas fulano é tão calmo e teve essa reação, né? Exatamente. Eu tenho um primo que se olha até engraçado. Ele é calmo, você conversa com ele e fala, nossa, fulano é tranquilo, né? Na dele, calmo, fala pouco e tudo. Eu já vi esse menino brigar na rua, que a gente, quando era moleque, brigando na rua, que eu falava, rapaz, de onde veio isso? Entendeu? A pessoa se transforma, você vê uma pessoa totalmente diferente. É o que eu chamo de estrutura. Então, Uhum, a estrutura do TDAH, mas não só do TDAH, como também de algumas dessas nossas questões que nós chamamos de transtornos, né? O TOD, o TDAH, a estrutura diante de um ambiente gostoso, acolhedor, ela vai ficar mais calma. A estrutura tende a estar mais calma, ok? Só que a estrutura é a estrutura. Então vai ter pais que vão fazer
tudo que a gente diz, vão abraçar, vão acolher, vão perguntar, vão isso, vão aquilo. E mesmo assim vai haver momentos em que o moleque tem um pico, que veio uma coisa, entende? Que acionou alguma coisa nele e vai precisar entender tudo aquilo. Entretanto, isso que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando os pais realmente eles estão mais conectados ao entendimento do que realmente acontece dentro, né? A partir dessa pergunta, o que meu filho de fato está sentindo? Uhum. E nessas horas não adianta a gente ter uma explicação só neurológica de dizer assim, ah, meu filho sim, tem menos dopamina, tem menos serotonina, meu filho tem, né, o córtex pré-frontal menos ativado, aí vai se tornar mais assim, ele tem a amígdala Uhum. cerebral assim, assim, assim. Gente, isso é lindo, ok? Agora, isso não responde. A pergunta que ela precisa ser respondida é: o que o meu filho está sentindo? Porque aquilo que ele está sentindo vai mostrar como o corpo dele sente a vida. Sente a vida, Por sente o isso a ambiente. reação dele, né? Por Por causa isso a disso, a reação. reação. Senão a gente vai ficar sempre querendo dizer que é um problema de máquina. Não é só um problema de maquinário. É um problema de toda uma estrutura e que reverbera e está conectado ao que ele sente. Uhum. Aquilo ali vai estar trazendo as respostas. Todas as reações vão ser atreladas a isso. Então, se ele bate, se ele morde, se ele grita, se ele ofende, se ele xinga, tudo isso vai estar atrelado a essa estrutura. Em geral, por exemplo, com os meus pacientes, vamos dar um exemplozinho, né? Eu percebo muito nos meus pacientes, sobretudo pacientes abaixo de 10 anos de idade, que eles têm dois sentimentos. Acho legal porque eu falo de 500 É. aqui, né? E a criança ela tem dois sentimentos. Quais são esses sentimentos? Tristeza e raiva, né? E aí, o que você tá. Aí o pai vai perguntar: o que você tá sentindo? Tô triste. Você tá sentindo raiva? O menino não fica feliz, né? Parece que o menino não tá feliz. Né? E aí, tristeza tá muito associada a isso que eu chamo de DDR, que é o quê? Desproteção, desamparo e rejeição. Uhum. Ok? Tá associado no que ele tá sentindo. Não quer dizer que os pais estejam fazendo errado. Eu acho muito legal. Tem alguns pais que, quando a gente fala assim, abrace o seu filho, eles ficam muito chateados. Porque isso dá a sensação de que o TDAH é uma ausência paterna, materna. Eles não Uhum. estão fazendo as coisas corretamente. Na verdade, quando a gente diz abrace seu filho, é porque a gente está tentando, de uma forma ou de outra, mostrar para os pais que, se ele estiver sentindo essa desproteção, porque é o que ele está sentindo. Se ele estiver sentindo a desproteção, o abraço acalma, o abraço transmite ocitocina, que é o hormônio do amor, do acolhimento, da proteção. Inclusive, esse hormônio ele vai ser a bola da vez nos próximos anos, porque é exatamente ele que molda muito tudo isso, ok? Uhum. E o que tem faltado mais nas crianças ultimamente, que eu quero dizer ultimamente nos últimos 20, 30 anos? Ocitocina. Por que, Fabrício, você diz isso? Porque a ocitocina é o hormônio do toque. E o que Uhum. tem acontecido nos últimos anos? Mais ausências, né? Mais ausências. Ausência no sentido, ausência não. Às vezes os pais são muito amorosos, fazem tudo perfeito, mas estão um dia no trabalho. Isso é uma ausência, ok? Quem está cuidando, às vezes é a babá, é a escola, é uma outra energia, não é a energia dos pais. Não é o hormônio que a mãe, que o olho da mãe, que o cheiro da mãe, né, que a pele da mãe exala e que aquilo ali vai gerar na criança a sensação de descanso, a sensação mamãe chegou. A sensação, mamãe tá aqui. A sensação, mamãe me acolhe, mamãe me protege. Então, a ausência desse hormônio, ela também acaba modulando algumas outras ausências.
também a ausência de ocitocina acaba modulando também um pouco mais de noradrenalina, um pouco mais de cortisol, modulando negativamente a presença da dopamina, da serotonina. Quem disse que não? Uhum. Ok? Então, não obstante o nosso desejo de, de fazermos tudo certo, né? A gente não tem condições nos dias de hoje de acabar oferecendo tudo que uma criança precisa. Não tem Não como, dá pra ficar o né? dia Não todo só tem com como ele. estar o dia Uhum. todo à disposição, dizendo assim, pronto, o que que você quer agora? Né? Então, Uhum. então, agora, quando a gente começa a entender realmente o que ela sente, deixar ela botar pra fora, isso também é curativo. Porque não é só entender o que seu filho está sentindo. Nós precisamos deixar que os nossos filhos coloquem pra fora o que eles sentem. Porque à medida que ele botou pra fora, que explodiu, saiu. Uhum. Então, vamos voltar ao exemplo da birra. Fabrício, então o menino tá na birra. Deixa ele fazer a birra. Deixa ele terminar a birra Deixa dele. deixa ele fazer e fica olhando pra ele. Olhando pra ele como quem acolhe. Como quem entende que ali existe uma dor que eu não estou sabendo qual é e que eu estou pronto pra ajudar. Qual é o pai, qual é a mãe que a criança tá lá brincando com o prato e ela tropeça e o prato cai e ela cai em cima do prato e se corta todinha? Qual é o pai que vai começar a gritar, seu louco? Uhum. Seu isso, seu aquilo? Não, ele vai ver coisa. Aconteceu uma desgraça, um acidente, e ele começa a fazer pelo filho. Ali tem dor e tem ação. O que que acontece? Quando a gente não entende o que está acontecendo dentro do campo emocional, a gente não tem a mesma ação. E é igual, gente. É igual. Às vezes, dentro de uma birra, tem uma dor igual à dor de um corte que sangra. A gente só não A consegue diferença enxergar. está na nossa reação A como pais. diferença, porque a gente não enxergando, não entendendo e não vendo, agimos de uma forma diferente. É a hora de acolher. Ali há dor. Guarda o que eu tô falando. Birra, toda birra tem dor. E aí vai Não para as é. outras agressões, né? Tapa, beliscão, mordida, tudo isso vai ter essa dor lá dentro, né? Aí o que é que acontece? A dor, ela ainda é piorada com a nova dor que vem. Então é como se a criança dissesse assim: tava ruim, agora tá é pior. Que eu apanhei. Né? E aí, às vezes, ela não vai mais colocar aquilo ali pra fora. Funcionou? Funcionou. Esse que é o lance interessante. Funcionou, eu fui agressivo, bati, nunca mais ela fez aquilo no supermercado, Fabrício. Ó, vou dizer pra você, você tá tudo errado, porque eu fui lá, eu bati, eu dei um beliscão, nunca mais ele fez isso na vida. Você enrustiu a coisa. Ela ficou presa. Ficou presa, a dor tava lá. Ela foi pra onde? Ela foi pra algum lugar. Ela vai estourar em algum momento. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que Pode ficar tranquilo. pode ser não pode ser na infância, mas quando virar adulto, sai de algum jeito, Pode não ser sai? na infância, ele vai descontar em algum outro lugar. Em algum A dor vai colégio. estourar. A dor vai estourar. E Não aí, tem você como. falou um negócio agora interessante. Ele vai descontar em outro lugar. E isso vai Estourar. se estourar em outro lugar. Isso pode se refletir no aprendizado, aí vem o déficit de atenção. Isso pode se refletir dessa forma? Pra onde que foi aquela energia? Emoção é uma energia, certo? Uhum. Pra onde que foi aquela energia? Ficou ali dentro. Ficou ali dentro. Se ficou ali dentro, ela nasceu pra sair, certo? Uhum. Toda emoção nasceu pra sair. Toda emoção nasceu pra sair. A gente não pode esquecer disso, ok? Quando você, né? Vamos colocar aqui o mundo dos antepassados, né? Vamos falar aqui dos animais. Você pega um cachorro, o cachorro quer latir, você corrige ele, aí você cala ele, aí você corrige ele, você cala ele. Você tá gerando uma doença no cachorro. Daqui a pouco o cachorro tá doente. Uhum. Daqui a pouco o cachorro deixa de ser cachorro. Daqui a pouco ele tá com câncer. Daqui a pouco ele tá com isso, daqui a pouco ele tá com aquilo. Por quê? Porque ele tinha uma emoção, ela precisava ser colocada pra fora, tinha um objetivo, ok?
Não existe um animal, não existe um animal ter uma emoção e ele não manifestá-la. Ele reprimir. Se for Não reprimir, vai ter existe. uma consequência, né? Não existe. Não existe. Ele vai colocar pra fora. Nem que seja um choro. Aí, por exemplo, às vezes a gente precisa colocar limites. Não tem como, né? Às vezes você precisa colocar limites à raiva dele. Aí você, né, faz uma correção. Ele chora. O que que você tem que fazer? Acolhe. Deixa ele chorar. Deixa chorar. Deixa porque a raiva tá saindo como choro. É a emoção sendo A liberada. emoção, ela tá saindo de uma forma ou de outra. Ok? Quando você deixa ela sair, ela saiu. Aí ele começa a chorar, você quer controlar o choro também. Aí você quer controlar tudo, controlar. Gente, aquela energia ela vai ficar ali. Aquela energia vai ficar presa dentro do corpo? Vai ficar presa dentro do corpo. Ela vai interferir em outros pontos da vida? Vai interferir. Pode interferir em déficit de atenção, déficit de aprendizado? Pode. Pode. Como vai ser esse mecanismo no caso do déficit de aprendizado? Porque o que acontece? Quando a dor ela fica presa, ela gera uma informação de perigo. Uhum. Dor é perigo. São sistemas de luta e fuga, ok? Se você mantém a energia ali dentro, ela vai manter algo ativo. Ela não desativa. Você não desativa um sistema. Deixa sair. A criança está colocando, a criança precisa colocar a emoção para fora. Deixa ela colocar a emoção para fora. Esteja presente, acolha, chame para si, afague a dor dela, afague, 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 afague. Isso é um processo de condicionamento também, ok? Se ela colocou a dor para fora e ela foi acolhida, daqui a pouco ela está pronta para se sentir acolhida. Vai Sabe? aliviando, né? Vai Sabe que aliviando. diante da dor ela tem uma mãe. Aquela panela de pressão que tá pra explodir, você vai esvaziando ela. Ela vai. Porque é o universo das sensações. Quando por 10 vezes eu acolho meu filho, eu vou criando nela uma associação, um condicionamento. Se eu tenho dor, eu tenho mãe. Então eu posso contar com a minha mãe. Quando essa criança se torna adolescente, ela passa por uma dor para quem ela corre para contar. Então, esse negócio de dizer que adolescente naturalmente se distancia dos pais, eu pergunto, será? Será se isso não é uma consequência de anos e anos e anos dizendo não conta comigo por meio das nossas agressões? Se eu posso contar com ela hoje, quando eu não entendo ainda o que está acontecendo comigo, quando eu a entender lá para os meus 12, 13, 14 anos de idade, quem é minha referência? Minha mãe e meu pai. Quando eu passar pelas minhas dores, para quem eu vou chorar? Uhum. Com quem eu vou contar? Um exemplo prático, me diz se eu tô entendendo, se eu tô pegando o raciocínio. Mas eu penso que um exemplo prático, assim, no dia a dia para os pais, seria aquela criança que ela tem dificuldade de aprendizado. Então, ela não consegue aprender, ela não consegue entender por N motivos que você já explicou aqui. E essa criança, quando ela chega em casa, ao invés dela ser reprimida, mamãe e papai sentam do lado dela e tentam ensinar. E tenta ensinar. E explica uma vez, explica duas, explica três, explica quatro, explica 20 se for necessária. Mas no final aquela criança aprende. Ela consegue entender. Isso seria um exemplo de acolhimento, né? Um exemplo de tipo assim, não, você é boa, você não aprende, você não sei o quê. Terceiriza para um professor particular, não sei o que. Não, mas a mamãe e o papai sentaram do lado e tentaram ajudar. E com paciência foram, insistiram, não é? Isso passa essa segurança, né? É simplesmente perfeito. O processo é esse mesmo, Igor. Capacitação. Eu gosto muito dessa frase. Tem gente que usa treino, tem gente que usa hábito. São todos sinônimos. Capacitação é você agir naquilo que nós nascemos sem. O que a gente nasceu sem? Sem capacidade. Eu falo várias vezes, né? Um filhote de tartaruga, ele nasce muito mais hábil do que nós. Ele já,
né? Consegue subir lá pela areiazinha da praia, já consegue encontrar o rumo, vai para dentro do mar e lá ele tá Se virando, né? pleno, tá pleno, não precisa de ninguém, ok? Se ninguém vier e devorá-lo, em tese, ele sobrevive, ok? Claro que tem muitos outros fenômenos. Já nós, seres humanos, somos o oposto. Nós não conseguimos mover um A. A única coisa que uma criança consegue quando ela nasce é utilizar a boca, né? Para succionar, né? Para poder receber um pouco de alimento. O resto ela não consegue fazer absolutamente nada. Só mesmo os sistemas vitais, vitais, vitais mesmo, ok? Então, como é que nós nascemos? Incapazes. E como é que esse processo ele se torna capacidade? Nós somos seres incapazes. Como é que como é que nasce o processo chamado capacidade? O processo chamado capacidade nasce da capacitação. Capacitação é isso, ok? É estar junto. Quando eu, ok, sou uma criança, quando eu sou uma criança que, digamos, não nasci com meus sistemas superativados gerando um TDAH. Inclusive há TDAHs muito mais fortes e outros mais fracos, ok? Mas digamos que eu nasço uma criança com TDAH muito ativado, muito ativado, muito ativado. E o meu ambiente familiar seja um ambiente já naturalmente meio estranho. Uhum. Estranho significa o seguinte: ah, cara, tipo, minha mãe já não queria que eu nascesse porque ela tava numa fase boa na vida Não dela. foi uma gravidez planejada, né? É, às vezes até ela queria, mas não era o momento, sabe? Uhum. Energeticamente falando, a mãe tava no outra vibe, tava na vibe profissional. E aí ela queria muito, mas lá dentro ela pensava, podia Uhum. ser daqui a uns 2, 3 anos, quando eu me estabelecesse melhor. E aí, às vezes, ela não estava também numa fase muito bacana com o marido, então as sensações dela estavam meio estranhas. E a criança nasce naquele ambiente. Qual é o primeiro ambiente da criança? É o útero. Uhum. Então, aquele primeiro ambiente já muitas vezes já coleta aqueles neurotransmissores, aqueles hormônios maternos, que são de quê? De insegurança, de dor, ok? De incapacidade também. Mas tá bom. A criança nasce, beleza. Não vou falar aqui do útero, senão dá pano Uhum. pra manga. Isso vai dar um Uhum. podcast só sobre isso, ok? Mas digamos que a criança nasceu, o clima familiar não é dos mais tops dos tops, entende? Uhum. É aquele, não, estamos aqui e tal, né? Mas que um não se sente 100% com o outro. Isso já emana uma energia, ok? E que vai fazer com que muitas vezes a própria educação dos filhos vai ser motivo de controvérsia dentro de casa, briga. Então a criança já nasce se deparando com o quê? Com pequenos conflitos. Isso vai condicionando o ambiente? Vai condicionando o ambiente. Não é um ambiente de energia boa. Entende? Não é um ambiente seguro, ok? E aí essa criança ela é ativada no TDAH. Quando eu digo que ela é ativada no TDAH, significa que ela tem sensações de perigo maiores do que uma criança sem ativação do TDAH, ok? Uhum. Então, ela naturalmente já tem uma subatividade cortical, ou seja, do córtex pré-frontal. Ela vai ter mais dificuldade de aprender? Vai ter Vai ter. mais dificuldade de aprender, ok? Então já não é culpa dela. Já não é culpa dela, ok? Quando essa criança sofre, 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 não consegue aprender, não consegue aprender, não consegue aprender, e essa criança chega em casa, é chamada a atenção, o que que é ativado mais ainda nela? O desamparo, né? A insegurança, O né? desamparo, a insegurança e o sistema de ataque. Não esquece que quando eu estou com DDR ativado, desproteção, desamparo e rejeição, eu estou com o meu sistema de luta muito forte.
ok? E com um sistema de luta muito forte, o meu córtex, ou seja, a minha capacidade cognitiva complexa, ela fica baixa. Só fica uma capacidade cognitiva simples ativada, que é como se defender, entendeu? Ou seja, agressão. Exatamente. Então o que acontece? Aí essa criança, dificuldade na escola, chega em casa. Se eu chego em casa e sou chamado a atenção, o processo ele continua. Continua ali. A tensão interna, o estresse interno da criança é grande. Mas vamos pensar um contrário. Essa mãe é super, super, super acolhedora. Vem cá, meu amor. Mamãe vai te ajudar. Vem cá. Vem cá. E dá abraço, e dá beijo. Fica Você é triste não, mamãe te inteligente. ajuda. Você é Você é inteligente. inteligente, você dá conta. Mamãe tá aqui. Mamãe vai te ajudar. E vai acalmando, acalmando, acalmando. A voz materna, juntamente com o toque e todos os sentidos. Né? A ação, a presença ali, né? A Exato. Todos os energia. sentidos, o A cheiro, energia. o sabor, entende? A mãe chega lá, dá uma comidinha gostosa pra ela, acolhe, acolhe. Isso faz com que haja uma dessensibilização do nervo vago mielínico, que é quem dá informações aqui, ok? Para o nosso sistema posterior cerebral de luta e fuga, de guerra, que acaba acionando aqui o sistema límbico. Essa dessensibilização faz com que ela comece a sair do modo sobrevivência e entre no modo paz, acolhimento, amor. Por isso que eu falo da oxitocina. A gente vai falar muito sobre isso ainda daqui para frente, porque a cura, se a gente puder falar assim, a longo prazo, para os próximos anos, a cura do TDAH, dessa hipersensibilidade, vai ter que passar pela oxitocina. A cura vem do amor. Porque biologicamente a única coisa que dessensibiliza o sistema de luta e fuga é o amor. Uhum. Só que não é o amor pensado, é o amor agido. Sentido ali, né, pela criança, né? Exato, é o amor prático. Não adianta eu pensar, poxa, mas eu amo, eu faço, esse menino, eu abraço, eu dou beijo, eu tô ali, mas ele não sente isso, né? E Na não, prática ele não sente pois isso. é, porque para que ele possa sentir, ele também precisa ter sinais. Então, se a minha mãe faz uma cara feia, quebrou o sinal. Quebrou o sinal. Entende? Se a minha mãe aumenta o tom, você não tá me ouvindo, não? Já te ensinei isso 10 vezes. Você não tá me ouvindo? Ó, 38% da nossa comunicação, Igor, vem do tom de voz. Eu posso dizer, é claro que eu te amo. E você entender isso, tipo, Não ama nada. não ama nada. Quer só que eu grave podcast com ele. Muito bom. Somente 8% da comunicação do ser humano é verbal. 8 é nada. Então, o que eu tô falando com você aqui é, em termos de conteúdo semântico, é 8%. Uhum. 38% é de tom. Do como isso sai, qual energia que está envolta nesse conteúdo. E 54% nisso que eu estou fazendo. Okay? Gesticulando, A né, gesticula, né? O jeito que eu mexo o olho, que minha bochecha move, ok? Aqui, né? A minha... Como é que chama? sobrancelha. A minha sobrancelha, a minha testa, como que eu vou franzir, né? Como é que eu olho e tal. Que sensação você me passa. Olha a palavra aqui. Olha a palavra que a gente já usa. Que sensação você me passa. Ou seja, o órgão de sentido que decodifica o que vem de você para mim são as minhas emoções. Ou seja, as minhas sensações. Então, se eu sinto que você está me agredindo, ativa o estresse. Ativa o estresse, vai para onde o aprendizado? Vai lá para baixo. Não consegue. Eu ia falar bem esse ponto mesmo. Eu chego a uma conclusão que, então, a criança chega em casa. Ela chegou em casa. Ela tá com a dificuldade do aprendizado. E no momento que ela chega, ela é cobrada. Ela é confrontada. E é igual você explicou, o sistema dela de sobrevivência vai lá pra cima. De luta, de sobrevivência.
como que essa criança vai aprender no outro dia? Ok, nós estamos Né? falando em crianças com TDAH, tá bom? Ou Isso. seja, crianças com uma hiperativação, com uma hipersensibilidade. Ou seja, esse sistema às vezes liga, ele não desliga fácil. Uhum. Ok? Qual é a diferença entre uma criança com TDAH e uma criança sem TDAH? A criança sem TDAH, ela pode passar por tudo isso que nós estamos falando, né? Às vezes da bronca da mãe, da cara da mãe, mas como ela não tem um sistema hiperativado naturalmente, não afeta tanto. Uhum. Pode afetar, mas não afeta tanto, né? Afeta, mas não afeta tanto. Afeta, mas não afeta tanto. Ok? Então, às vezes, pode até funcionar uma bronca. Porque ativa o sistema de luta e fuga, ela vai lutar para que ela dê conta e ela dá conta. Uhum. Ok? É diferente. O sistema mais ativado na criança com TDAH é o sistema de autoproteção. Então, aquilo ali vai bloquear algumas coisas da própria capacidade de É raciocínio. engraçado que a própria reação do pai diante da criança que não consegue aprender faz com que a criança não aprenda mesmo, Isso. né? Porque agora, por exemplo, se a criança se sente desse jeito, ela já vai para casa, mamãe vai me brigar, mamãe vai brigar Mamãe comigo, vai brigar mamãe vai comigo. brigar comigo, eu não vou conseguir passar de ano, eu não consigo. Aí ela tá na escola, a professora tá falando, ela tá, meu Deus, eu não vou aprender, mamãe vai brigar comigo, mamãe vai brigar comigo. Agora, quando é o contrário, essa criança que tem essa dificuldade, mas ela sabe, não, mas se eu não aprender aqui, mamãe me ajuda em casa, né? Isso. Não, mamãe me ajuda, papai me ajuda. Aí isso ela já vai, eu vou aprender aqui, quando chegar em casa eu vou contar pra mamãe que eu aprendi isso. Isso. E mamãe vai Confiança. ficar feliz. Olha que legal. Aí a Confiança. criança já começa a performar. Cara, mas é engraçado, a gente não, mas a diferença da atitude na reação faz toda uma cadeia funcionar melhor. Mães não amam seus filhos? É impossível que não amem. Mães têm comunicado isso para os seus filhos? Aí que é a questão. Uhum. Aí que é a questão. Entende? Porque às vezes o meu amor ele é grande, mas a minha comunicação ela é outra. Por mais que você, que toda, assim, as mães elas cuidam, elas amam, elas dão comida, elas Nossa. dão, entendeu? Se vira do avesso para dar tudo que o filho precisa, mas às vezes não tem essa comunicação, né, que você tá falando. Não há nada mais espetacular nessa vida do que mãe. Só que quando ela não conhece as premissas biológicas, neurológicas, emocionais, daquilo que é o impacto das suas ações, e ações em todos os níveis, como eu estou dizendo, ó, um piscar de olhos é uma ação. Foi o exemplo que você usou com você mesmo, né? Que a sua mãe, Exato. tipo, fez tudo, mas ela não fez isso. Minha mãe é um amor. Pois é. Qualquer pessoa que chega perto da minha mãe se apaixona instantaneamente. Ok? Até um tempo atrás eu falava assim, isso é porque você não conviveu com ela, né? Hoje eu não falo mais porque não tenho mais essa dor, né? Uhum. Consegui, né, arrancar essa estrutura de dor de dentro de mim. De modo que hoje eu posso olhar para as mães também e dizer assim, mãe, você tem tudo que você precisa, você só precisa começar a treinar mais você mesma, com aquilo que realmente funciona, não a curto, que é o que todo mundo quer, porque gasta menos energia, dá menos trabalho. Tá todo mundo tão cansado, Sim, tá? Você acha que eu condeno mãe que chega e diz não tem assim, como. eu vou dar um remédio pro meu filho? Nunca, eu tô sempre do lado das mães, mas sempre mesmo, ok? Mesmo entendendo Porque é que, puxado, né? E muitas das vezes ela tá sozinha. Muitas das vezes o marido cara, não é ajuda, o muita pai é injustiça, ausente. é muita Aí, injustiça que tem sido feito com as mães, sabe? A responsabilidade em cima delas é muito grande. Então, no excesso de cansaço, muitas vezes ela precisa de alguma coisa que ela saiba que funciona. Por isso que muitas vezes as mães e pais, quando me acompanham, eles começam a mudar a energia interna dentro deles. Por quê? Porque não é que a mãe não esteja disposta a dar mais ainda. Ela está cansada, mas ela quer dar mais ainda, porque o que ela preza, pelo que ela preza, é pelo bem do moleque. Agora, quando ela acha que de fato tratamento é o remédio, então ela tá fazendo consciente de que ela tá fazendo a melhor coisa, Igor. Não tem aqui ninguém que tá querendo atalho, não. É porque ela tá acreditando que ela tá fazendo a melhor. Ok? E ela tá fazendo o melhor sim. Agora, quando ela aprender que há caminhos outros
que explicam tudo isso, que fazem com que a gente entenda isso de fato a partir do que ele é, ela começa a mudar de jeito. E ela já começa a enxergar diferente. Ó, eu tô vendo que meu filho tá tomando remédio, tá dando uma boa melhorada, mas eu quero entrar nesse sistema que enxerga por dentro, que olha por dentro, que entende por dentro, que faz com que eu, mãe, também melhore a minha comunicação, mude a minha energia por dentro, mude a minha casa, mude o meu ambiente, para a gente, aos poucos, com essa transformação, poder fazer o que toda mãe deseja, que é ver o seu filho desmamando de remédio e vê-lo ficando bem, Performando, feliz, performando né? sem precisar necessariamente de tudo aquilo. É possível? É possível. Muito Eu bom. tenho visto que é possível. Ok? Eu estaria sendo um mentiroso, sem vergonha, se eu dissesse que não é possível. Há casos que é bem mais complexo que outros, sim. Eu tenho pacientes que eu cuido já há um bom tempo, que eles ainda estão tomando remédio. E eu digo, continue. Mas nós já estamos enxergando a linha de chegada. Uhum. Coisas que se lá atrás a gente estava olhando e dizia, meu Deus, isso aqui não sei onde que vai chegar. Entende? Porque é muito profundo, é muito enraizado, é muito. É muito forte, né? Entende? A gente trabalha e parece que o trem tá ali, que quer ficar vivo o resto da vida. Então a gente precisa ser ponderado sobre tudo. Entretanto, o que eu quero dizer para as mães e para os pais é que é possível sim, com um bom trabalho, com boa consciência, com as técnicas certas, sabe? Sabendo fazer as técnicas certas. Eu digo uma coisa, se ainda for aquele tipo de mãe e pai que tem aquela personalidade assim meio terapêutica, né? Uhum. Aquela mãe que está disposta a ser A tipo estudar, a gosta, né, de estudar estudar, e entender. aplicar técnicas nos filhos, né? Aquele viés assim mesmo de, né? Eu vou resolver. Eu vou ser a terapeuta do meu filho, cara. Eu vou dizer uma coisa. A probabilidade de sucesso é muito alta mesmo. Porque ela é a pessoa que tem maior poder, né? Tipo, nenhum terapeuta vai ter tanto poder quanto a mãe. Às vezes a mãe não tem conhecimento, não tem a ferramenta, mas a conexão maior vem dela, né? Eu vou dizer uma coisa para você, Igor. Vou falar um pouquinho sobre a minha história. Até alguns anos atrás, eu não poderia estar falando nada disso que eu estou falando hoje. Porque eu não sabia da possibilidade de mudar realidades. Sobretudo eu que era padre, eu ajudava as pessoas sempre achando que a única pessoa que realmente pode fazer alguma coisa por alguém é Deus. Uhum. Então, só um milagre. Então, a gente usa sempre a oração. Eu sei que muita gente, a maior parte do nosso povo, vai acreditar nisso que eu acreditava até alguns anos atrás. E não é muito tempo. Até que eu descobri que existem outras formas, outras técnicas aliadas à psicologia, aliadas à neurociência, aliadas à neurolinguística, técnicas mesmo, ferramentas que conseguem alterar estados dentro de nós. E quando você altera uma emoção, quando você altera e quando você às vezes destrói uma emoção dentro de você por meio dessas técnicas, ok? E só existe uma coisa que é possível destruir uma emoção, uma outra emoção. Uhum. E a gente sabe disso o tempo inteiro, né? O amor, ele destrói emoções negativas, né? Você só precisa saber fazer a coisa com a técnica certa. Depois desse momento que eu comecei a ver coisas acontecendo que eu chamei de milagres por meio de técnicas que trabalham o emocional dentro do corpo do ser humano, eu falei assim, cara, eu não acredito nisso, não é possível. Eu vi na minha frente acontecer milagres por causa de uma técnica que eu apliquei, ok? Que trabalhava as questões emocionais, uma ferramenta que eu trouxe da neurociência, que a pessoa entrou ali com uma lesão muito grande no ombro, uma lesão que ela tinha sofrido um acidente, estava com uma lesão, já estava com cirurgia marcada. Ela fez exames, o médico detectou, ok?
todo o problema no ombro, já tava com a cirurgia marcada. E essa pessoa me procurou para uma outra coisa e tal, e de repente a gente detectou algumas questões emocionais, a gente trabalhou aquilo ali, a gente transformou aquela estrutura emocional. E já durante a sessão, essa pessoa mexeu o braço de uma forma que ela não estava conseguindo mexer. E não foi consciente, ela não pensou nisso. Quando ela chegou em casa, que ela foi contar, que ela foi e falou, ela falou, peraí, como é que eu mexi o braço se eu tava com um problema aqui? E aí ela fez o teste, mexeu de novo, mexeu de novo, mexeu de novo, não tava mais sentindo a mesma dor, não tava com o braço preso, voltou no médico e falou, aconteceu uma coisa comigo, eu preciso lhe contar. O médico falou, não tô acreditando, vamos fazer os exames, porque você vai ter que fazer a cirurgia. Fez os exames, não tinha mais lesão. Eu tô falando de uma coisa que Uhum, para qualquer entendedor, ele diria, não existe isso. Então foi Deus, né? Foi Deus. uhum. A partir desse dia, eu comecei a ficar abismado. Eu comecei a ficar abismado daquilo que nós carregamos dentro de nós, o poder que uma emoção positiva pode gerar em nós, destruindo coisas ruins, e o poder que uma emoção negativa presente hoje no meu ambiente ou herdada dos meus pais pode também Destruir. destruir. Eu vi isso muitas vezes. Eu não sei quantas pessoas, quantos adultos eu já atendi que chegaram com problemas de intolerâncias alimentares e nós fizemos algumas técnicas e eles não tiveram mais. Imagina você ter uma intolerância a um glúten, intolerância a uma lactose, a um fruto do mar, e de repente você volta a comer e aquilo não gera qualquer ação em você. E você dizer que o emocional não tem impacto sobre o corpo, não existe. Depois que eu aprendi isso, eu comecei a enxergar para o ser humano com outros olhos. Eu Uhum. comecei a entender, cara, tem coisas aqui dentro da gente que a gente não aprendeu na vida, que a gente não entendeu na vida, que a gente não está colocando os nossos olhos, a nossa atenção em torno disso. E essas coisas elas estão gerando resultados negativos. E existem técnicas para que isso volte a gerar resultados positivos e as pessoas não estão sabendo. Então, as mães elas precisam entender isso. É possível reverter situações quando você reverte o que ela está sentindo lá dentro. Por isso que eu digo, pais e mães precisam alterar o jeito deles de ser, a energia interna deles, sobretudo a energia emocional, e as crianças também precisam começar a serem drenadas, limpadas, alteradas naquilo que elas têm dentro delas que está refletindo uma visão de mundo, de que o mundo é perigoso, de que elas são fracas, elas não conseguem se defender, elas não são capazes, porque essa sensação faz com que o corpo não aceite, coloque uma energia de autodefesa tão grande que aí vira essa superativação, essa hipersensibilidade, e aí vai reverberar numa hiperatividade, numa agressividade, entende? Em comportamentos que a gente não consegue entender porque a gente Por faz que tudo isso? pelos filhos e aquilo está acontecendo. Ou por que eu sou tão inteligente, meu filho de repente nasceu com uma dificuldade, né, de aprendizado? Por quê? Porque está dentro dele. É possível isso ser é possível isso ser revertido? É possível ser revertido. É o que eu tenho visto nos meus pacientes. Muito bom. Pacientes que entravam em sala de aula, pacientes que entravam em sala de aula não conseguiam ficar 10 minutos sentado numa cadeira. E depois da gente trabalhar com eles, passar 5 horas e dizer, eu tô de boa. Não porque ele forçou, mas porque ele simplesmente não sentia mais a agonia, a loucura que fazia com que ele precisasse ficar de pé o tempo inteiro. Aquilo acalmou Era o dentro dele. aluno problema. Era o aluno problema. Não tinha mais esperança para ele. Primeiro ponto. Segundo ponto. Aí a gente começou a trabalhar. Porque conseguiu ficar um pouquinho sentado, mas não conseguia prestar atenção em nada. Ok?
tinha DEPAC, né? Aquela coisa do Uhum. ouvido que ficava escutando tudo e tá. Não ele às vezes só conseguia estudar e fazer uma tarefa botando um fone de ouvido, escutando alguma coisa para ver se distraía da loucura que era as estruturas sensoriais dele, né? Auditivas. E a gente foi trabalhando. De repente, quando foi ver, ele já conseguia prestar atenção na aula, mas não conseguia ainda aprender. Olha que legal. Eu Cada acho etapazinha, muito né? Um legal, cara. processo, um caminho. Muito legal, porque se tivesse sido contado para mim há 10 anos atrás, eu não acreditava nisso. E aí a gente foi trabalhando. De repente ele trouxe para mim uma grande alegria e falou: Doutor, eu tô conseguindo aprender, cara. Ele falou: Eu tô conseguindo aprender. Então, poderia continuar essa história muito mais longe, mas eu digo assim: se eu não tivesse visto isso com os meus olhos, a partir de técnicas que eu aplico nele, mas que também os pais podem aplicar, quem disse que não, técnicas que às vezes estando dentro de casa, eu que sou o pai, que sou a mãe, eu sei melhor do que qualquer um. Se eu tivesse a sensibilidade, por que não? É possível fazer uma alteração em estruturas emocionais que reverberem em estruturas neurológicas? Sim. Se emocionalmente eu conseguir diminuir a minha ansiedade, como é que vai ficar meu sistema límbico? Mais tranquilo. Menos ativado. Gente, isso é óbvio. Se um toque materno consegue dessensibilizar as estruturas do nosso corpo que estão fazendo esse movimento da autodefesa, é porque tem tantas outras coisas que podem dessensibilizar. E às vezes a gente não entendendo que essas técnicas existam, a gente acaba fazendo errado. Muito Então bom. eu digo, não é ruindade. É porque às vezes as pessoas não sabem que existe. Não sabem que existe. Gente, o mundo da neurologia, ele tá muito avançado. O mundo da neurologia está muito avançado. Tem muita coisa que consegue alterar certas estruturas A neurológicas, partir de comportamentos, emocionais, né? comportamentais, que às vezes a gente não sabe, não conhece. Sabe uma palavra que eu peguei para. Acho que eu vou dar uma palavra para esse podcast? É capacitação. Porque, igual você falou, você foi falando aí que primeiro ele não conseguia ficar sentado. Aí vocês trabalharam e ele conseguiu. Aí depois ele não conseguia focar em nada, prestar atenção. Aí ele conseguiu. Aí depois ele não conseguia aprender. Depois ele conseguiu. Tudo isso foi um treinamento, uma capacitação que você foi fazendo junto com ele, um acompanhamento, e os pais acompanhando, e o processo foi acontecendo. E abertura com os pais, que não tinha nenhuma. Zero. Não conseguia bater um papo, não conseguia nada. 100% fechado. Não, se eu for apresentar toda a sintomatologia aqui, comportamental, são 20, 30 itens. Olha isso. E a gente consegue chegar num ponto do cara, né, sair de casa com os pais, né? Porque a mãe falava, não sai, mas não sai nunca. E de repente ele sair de casa com os pais, bater papo, escutar eles, né? Se Isso conectar para os com pais deve ser eles, muito gostoso também, né? sabe, ver que ele voltou a olhar para eles, olhar nos olhos, confiar, escutá-los, não sentir que aquilo que eles falavam era chamada de atenção, era rejeição, era Uhum. desproteção e desamparo. Cara, isso não tem preço. É. Um dos que eu mais gostei que a gente gravou também foi com a Belkis, né? Que é uma das alunas do curso Decifrando o TDAH do seu filho. Ela também passou pelo seu tratamento. E ela falou aqui, eu nunca esqueci isso, eu até uso isso como exemplo às vezes quando eu converso com alguma aluna do curso, que ela falou, cara, tinha um muro entre mim e minha filha. Tinha um muro. Não significava que a gente não morava junto, que a gente não falasse. Se falava, a gente se falava. Eu levava ela pra escola, a gente se via em casa. Mas tinha um muro no nosso relacionamento, tinha uma barreira entre a gente, que não nos permitia se conectar. E, cara, a barreira sumiu. Depois que a gente aplicou o método e foi fazendo e aplicando, e eu mudei meus comportamentos, e ela também conseguiu mudar alguns comportamentos dela, e a barreira sumiu. Eu achei muito massa que ela falou isso, ela resumiu, falou, nós somos amigas.
Entendeu? Tipo, a gente vai pro shopping junto e a gente conversa, e a gente senta num café juntas e batemos um papo e a gente fica a tarde toda conversando. Tipo, você via no olhar dela a alegria, nós somos amigas, entendeu? Minha filha é minha amiga. Tipo, nossa, eu acho muito massa. Reconectou, né? Reconectou. O Isso é que era, muito bonito. o que estava morto voltou a viver. Que tava morto. É isso. Isso é um milagre. É um É um milagre. milagre. Isso é um milagre. É um milagre. Muito bom. Cara, que bate-papo gostoso. Eu acho que tô cansado, né? Também tô um pouco puxado. Mas foi muito bom, cara. Valeu muito a pena. Foi muito bom. Mais um bate-papo top. E eu acho que esse é um tópico que a gente consegue voltar nele depois e trazer, às vezes, cada açãozinha. E aquela criança que tá isolada. E aquela criança que é tímida, né? E aquela criança que é muito ansiosa. Aquela criança que tá com depressão. Que tá viciada em joguinhos. E depois a gente consegue trazer cada tópicozinho desse num outro episódio. Queria que você deixasse um recadinho final para as mães. Uma mensagem. Eu queria que as mães que porventura estão tendo a oportunidade de nos escutar esse podcast de uma forma integral, porque às vezes é Uhum. picotado e tal, não sei o que, né? Elas colocassem dentro de si uma palavra. Eu acredito demais nessa palavra, esperança. Eu eu creio que é possível. Eu creio que é possível reverter situações. Eu tenho visto isso. Ok? Eu não precisaria dizer que tenho visto se eu não tenho visto. Uhum. Quem me conhece sabe da minha índole, né? Uhum. O que eu digo é porque realmente eu experimentei. Eu vi acontecer, né? Não é transcendente, ideológico, não é porque aconteceu. E eu queria que as mães, antes de tudo, porque você pode estar escutando esse podcast, mãe, e talvez em algum lugar dentro de você vinha um sentimento de culpa. Nunca se culpe. Nunca. A sua vida é puro amor. Acontece que às vezes esse amor a gente não percebe que ele se traduz mais em medo do que em sentimento de amor. Porque quando a gente tem medo, a gente protege. E Uhum. aquilo que as mães e pais mais fazem com seus filhos, na maior parte das vezes, é proteger. E aí você precisa se perguntar, mas por que que você protege? Você protege porque lá dentro também tem uma emoção, tem um sentimento que é o sentimento do medo, da insegurança. Que aconteça alguma coisa com ele. Uhum. E aí a mãe pode até me dizer assim, Fabrício, mas isso também não é amor? Eu não tenho a menor dúvida, mas ele não é comunicado como amor. Uhum. A energia que motiva é o medo. Então, se eu posso dizer para você, nunca se culpe, mas a partir de hoje, foque no seu amor. Não como amor-ideia, mas como amor, amor. Amor, sentimento. Amor, sentimento que não olha para comportamentos, olha para a pessoa. Seu filho não é um comportamento. Seu filho não é uma atitude. Seu filho não é uma nota. Seu filho não é um resultado de escola. Seu filho não é aquele que passa de ano ou não passa de ano. Seu filho não é um caso de sucesso ou não é um caso de sucesso. Seu filho é uma pessoa. Ele é seu filho. Olhe para ele como seu filho. E se conecte a ele como seu filho. Aquele corpinho, aquele serzinho que nasceu para estar envolto nos seus braços. Faz isso. Envolve ele nos seus braços e diz o quanto que ele é importante para você. E que se um dia ela, ou você, mãe, né? Se um dia você deixou de dar aquilo que é mais bonito e rico em você, que é o amor e a atenção e o cuidado e o carinho, que a partir de hoje você vai passar a dar. Não se cobre perfeição. Dê 1% mais cada dia. Ou 0,05% a cada dia, não importa. Mas que seja todos os dias 0,05% a mais. Isso é o gostoso da vida. Ao invés de se exigir perfeições, se permitir avanços. Treine-se a cada dia no dom
que você tem melhor do que todo mundo, que é dar amor. Treine-se, capacite-se. E este seu movimento de dar amor é o que vai fazer com que as sensações sejam dessensibilizadas pouco a pouco, dando lugar a um novo serzinho. Esse serzinho existe. Esse serzinho perfeitinho, bonitinho, existe. Ele tá meio doidinho por tudo aquilo que ele, por tudo aquilo que ele recebeu, talvez, mas isso pode ser dessensibilizado com paciência. Não é magia, não é mágica, não existe mágica. Talvez isso tenha que ser feito por anos. E nós vamos ter os nossos altos e baixos, a gente vai acertar e a gente vai errar. Recomeça. Não desiste de comunicar amor. Não desiste de comunicar. Você pode confiar em mim, moleque. Não desiste de comunicar. Eu vou te proteger. Eu. Não esquece disso nunca na sua vida. Eu vou te proteger. Haja o que houver. Eu estou aqui pra você. Isso sendo feito um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, eu duvido no poder desse TDAH. É isso. Muito bom. Nem quero falar muito, porque essa mensagem foi top de encerramento. Fabrício, muito obrigado. Bom, você que ficou até aqui, o link das redes sociais do Fabrício estão na descrição desse vídeo. Lembra de se inscrever no nosso canal, compartilhar com alguém que você saiba que esteja precisando escutar tudo que foi dito aqui. E até a próxima.